Fala família Caminhos do Espírito. Hoje vamos falar da Orixá Nanamburuque. Então já deixe seu like e se não for inscrito no nosso canal já se inscreva. Nanamburuque é uma divindade presente na sexta linha de Umbanda, a linha da evolução, onde polariza com Obaloaiê. Ela rege a maturidade e atua no campo racional dos seres, ajudando a decantar emoções e preparando-os para uma nova fase de vida mais equilibrada. As irradiações de Nanamburuque possuem duas qualidades divinas, a maleabilidade e a decantação. Através dessas qualidades, Nanã transmuta energias negativas e paralisantes, equilibrando-as e guiando os seres para a evolução. Ela atua simultaneamente com essas duas qualidades, tornando-se um orixá cósmico dual. A primeira qualidade de Nanã é a maleabilidade, que desfaz o que está paralisado ou petrificado nos seres, oferecendo-lhes flexibilidade. Quando um ser estagnado em um padrão vibratório negativo, resistindo a mudanças positivas, Nanã o atrai para seu campo de atuação, proporcionando maleabilidade e dissolvendo medos, bloqueios e memórias traumáticas. A segunda qualidade de Nanã é a decantação, que remove vícios, desequilíbrios e negatividade dos seres, filtrando essas energias desequilibradas. Ela age como um lago calmo, onde as energias negativas são depositadas no fundo, promovendo uma decantação. Nanamburuque está associada aos elementos terra e água. Seu magnetismo absorve a essência aquática e irradia como energia elemental aquática, enquanto absorve o elemento terra e irradia-o junto com a energia aquática. Ela atua principalmente no campo emocional dos seres, acalmando-os e promovendo a cura emocional. Durante o processo de reencarnação, Nanã dilui os acúmulos energéticos dos seres e decanta seus sentimentos, mágoas e conceitos. Ela adormece a memória do espírito que vai reencarnar, preparando-o para uma nova vida onde não se lembrará do que viveu antes. Nesse processo, ela se complementa com Obaloaiê, que remodela e estabiliza os seres para sua jornada terrena. Nanã também é conhecida como a mais velha das mães, e é associada à sabedoria, paciência e experiência. Seu sincretismo ocorre com Nossa Senhora de Santana, a avó de Jesus, na tradição católica. É importante ressaltar que Nanã em seus aspectos positivos forma pares com todos os outros 13 orixás, mantendo suas qualidades de água e terra. Nanamburuque na tradição africana, é reverenciada como Nanaburuco ou Buruque e representa o ponto de contato entre a terra e as águas. Ela é considerada a divindade suprema que participou da criação, responsável pelo elemento barro que foi utilizado por Oxalá para moldar o primeiro homem e todos os seres vivos. Nanã é associada ao movimento e à estrutura que surge do barro com o sopro divino, simbolizando o nascimento e a vida. No candomblé, Nanã é um orixá feminino de origem dalmiana que foi incorporado pela mitologia iorubá quando o povo Nagô conquistou o Dalmé, atual República do Benin, e assimilou sua cultura e estabeleceu. Ela é considerada a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Iroko, ou Tempo, Omolu, ou Obaloaiê, e Oxumaré. Nanã é reverenciada como a mais antiga das características geográficas das águas, associada a águas paradas, lama de pântanos e lodo dos rios e mares. Ela representa a memória ancestral do povo de Santo e é considerada a mãe antiga por excelência, sendo respeitada por todos os outros orixás. É associada à morte, fecundidade e riqueza, sendo invocada para pedidos de filhos e satisfação. Na África, Nanã é conhecida como Inie e seus assentamentos são salpicados de vermelho. Ela é associada à chuva e ao banho de chuva como uma homenagem a seu elemento. Nanã é temida por ser considerada a específica da morte, regente da passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela é a guardiã do reino da morte e permite o acesso a esse território desconhecido. Nanã é cercada de mistérios, considerada austera, justa e incapaz de brincadeiras ou emoções emocionais. Nanã é associada ao número 13 devido à sua relação com a morte e ao culto dos egunguns, espíritos dos mortos, no candomblé e na nação. Ela também está ligada ao número 6, relacionada à família e à proteção dos idosos. A reverência a Nanamburuque envolve reconhecer seu papel como a origem da vida e da morte, compreender os mistérios do destino e da trajetória do ser humano na Terra. Ela é vista como a luz que guia o cotidiano e a própria vida de cada indivíduo.
Nanã-Buruque na tradição africana, é reverenciada como Naná-Buruco ou Buruque e representa o ponto de contato entre a terra e as águas. Ela é considerada a divindade suprema que participou da criação, responsável pelo elemento barro que foi utilizado por Oxalá para moldar o primeiro homem e todos os seres vivos. Com a emoção de água e terra, o barro foi formado, simbolizando o movimento e a estrutura que deu origem à vida. No candomblé, acredita-se que Nanã seja um orixá feminino de origem dalmiana, que foi criado pela mitologia iorubá séculos atrás, quando o povo Nagô conquistou Dalmé, atual República do Benin, e assimilou sua cultura e assumiu. Nesse processo de encontros de culturas, Nanã é considerada a mãe dos filhos do Dalmé, enquanto Oxalá continua sendo o pai de quase todos os orixás, e Iemanjá é a mãe dos Nagos. Nanã é vista como a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Iroko, Otempo, Omolu, Obaluayê e Oxumaré. Nanã é associada à morte, fecundidade e riqueza, sintetizando esses aspectos em si mesmo. Ela é reverenciada como a mãe ancestral por excelência, representando a memória ancestral do povo de santo. Além disso, é considerada a mais velha desenvolvida do panteão africano e é respeitada como mãe por todos os outros orixás. A relação de Nanã com a morte está presente em seu culto. Ela é vista como a Senhora da Morte, geradora da morte, Iku, e é temida por ser a responsável pela passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Seus mistérios estão ligados ao entendimento da vida e da trajetória do ser humano sobre a Terra. Ela é o princípio, o meio e o fim, representando o nascimento, a vida e a morte. Acredita-se que Nanã está associada à terra fofa que recebe os cadáveres e os prepara para renascer novamente. No candomblé, Nanã é cercada de muitos mistérios e tratada com uma certa distância, sendo descrita como uma figura austera, justiceira e incapaz de brincadeiras ou explosões emocionais. Ela é considerada a deusa e guardiã do reino da morte, permitindo o acesso a esse território desconhecido. O culto dos egunguns, espíritos dos mortos, também está relacionado a Nanã, o que pode ser o motivo de sua associação ao número 13 dentro do candomblé. Desde suas origens na África, Nanã é reverenciada como uma projetada que tem domínio sobre as enchentes, as chuvas e o lodo produzido por essas águas. Ela é considerada a mãe e avó, protetora dos homens e dos idosos, e padroeira da família. Sua ligação com o número 6 está relacionada à importância da família. Kailesh, divindade celta. Pouco conhecida, ela trouxe doenças, velhice e morte. Ela é retratada como uma velha senhora ou uma velha bruxa. Ela é a guardiã do portal que conduz aos períodos sombrios do ano, e também é a divindade invocada diante da morte e da transformação. Fonte: livro Deus, Deuses e Orixás de Alexandre Comino, Madras Editora, 2004. Características dos filhos de Nanã no sentido positivo. Os filhos de Nanã são indivíduos extremamente calmos. Em suas ações e até fisicamente, eles parecem mais velhos. São lentos no cumprimento de suas tarefas, como se tivessem a eternidade pela frente. Eles agem com benevolência, dignidade e bondade. Gostam de crianças e as educam com excessiva doçura e delicadeza, como fazem as avós. Eles são gentis, decididos, amigáveis, mas acima de tudo respeitáveis. Eles agem com confiança e majestade. Suas reações equilibradas e a relevância de suas decisões os mantêm sempre no caminho da sabedoria e da justiça. O tipo psicológico dos filhos de Nanã é introvertido e calmo, de temperamento severo e austero. Eles podem ser um pouco mal-humorados, o que às vezes os torna mais temidos do que amados. Pessoas que têm Nanã como orixá orientador podem se assemelhar principalmente à figura de uma avó, carinhosa, às vezes até demais, e levam ao extremo o conceito de maternidade. Mas também podem ser rabugentos e preocupados com detalhes, inclinados a criticar os outros. Eles não têm muito senso de humor e tendem a valorizar excessivamente pequenos incidentes e transformar pequenos problemas em grandes dramas. Ao mesmo tempo, eles têm uma grande compreensão do ser humano, como se fossem muito mais velhos. Por isso, têm uma capacidade natural de perdoar quem erra e de consolar quem sofre. Eles são orientados para a comunidade e sempre tentam satisfazer os desejos e necessidades dos outros.
No entanto, exigem a atenção e o respeito que acreditam merecer quando não os recebem das pessoas ao seu redor. Os filhos de Nanã são um pouco mais conservadores do que o resto da sociedade. Eles parecem desejar um mundo previsível e estável, ou mesmo um que olhe para o passado. Reclamam dos novos costumes, da nova moral, etc. São muito sérios e responsáveis, incapazes de compreender como algumas pessoas cometem erros triviais ou adotam comportamentos e atitudes que lhes parecem obviamente inadequados. Portanto, eles têm dificuldade em entender completamente as opiniões dos outros e aceitar que nem todos pensam como eles. No sentido negativo, os filhos de Nanã podem ser teimosos e rabugentos, o tipo de pessoa que adia decisões por muito tempo ou guarda rancor. Eles podem experimentar prematuramente problemas relacionados à idade, como uma tendência a remoer o passado e as memórias. Fisicamente, eles tendem a ter infecções reumáticas e problemas gerais nas articulações. Uma filha de Nanã pode ter uma aparência que, em seu próprio pensamento, não tem grande atrativo. Isso tende a deixá-la com medo do amor, de ser abandonada e sofrer, porque ela não confia em sua própria sexualidade. Em vez disso, ela dedicará sua vida ao trabalho, à vocação e à ambição social. E para quem ficou até aqui sempre temos algo especial. Os filhos e filhas de Nanã Buruk são raros na tradição das religiões afro-brasileiras, mas não inexistentes. Nanã é considerado o orixá mais exigente na escolha de seus filhos, e é mais comum encontrar mulheres filhas de Nanã do que homens. Ela se relaciona mais com os idosos, assumindo o papel de uma avó. As características dos filhos e filhas de Nanã incluem calma e equilíbrio. São pessoas que possuem uma calma interior e não se deixam levar pelo estresse e ansiedade. São pacíficos e têm uma mente tranquila. Conselheiros e emotivos. São bons ouvintes e têm uma capacidade natural de oferecer conselhos sábios e empáticos. São emocionalmente sensíveis e expressam suas emoções de maneira genuína. Fé e espiritualidade. São pessoas de grande fé, que acreditam no poder divino e na espiritualidade como guias em suas vidas. Cuidado com os outros, preocupam-se com o bem-estar dos outros e desejam o mesmo para os outros como desejam para si mesmos. São protetores e têm um forte senso de responsabilidade em relação aos outros. Sábios e pacientes. Gratidão família Caminhos do Espírito. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal se gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe para seus amigos, colegas, parentes, para todos que querem entender um pouco mais sobre religiões.